para essa, deixaram a memória de uso contínuo, que é o consciente, e foram para a memória existencial, ficaram arquivadas ali, mas você não consegue acessar, mas elas mandam uma pressãozinha, as zonas de tensão, mandam uma pressãozinha forte e você fica incomodado por causa dessas coisas, né? Quando em algum momento, alguma situação, você se sente estimulado, né? Através de uma palavra, de uma imagem, de uma situação, como eu disse, um cheiro, um perfume, um som, uma música, o seu cérebro acaba, na interligação dos neurônios, passando por aquela zona, por aquela região do cérebro, da mente, onde está arquivada aquela zona de tensão X, que vai ter essa ligação com esses fatos. Aí você sente angústia, humor triste e desânimo e não sabe de onde veio. Veio de onde? Lá das nossas favelinhas, não é verdade? Então não é importante a gente tentar deletar aquilo que não serve para nós? Veja se tudo que acontece com você que te incomoda, se realmente merece o seu desgaste. Tente trabalhar isso na sua mente. Jesus, ele tinha muitos motivos para ter muitas zonas de tensão na sua vida. Tinha ou não tinha? Muito. Em primeiro lugar, ele foi ajudar. Bom, ele foi ajudar e depois de muito ouvir também o seu pai trabalhar com o quê que o pai de Jesus trabalhava? Com martelo, com pregos e com madeira. E ele iria morrer como? Justamente ele iria ser torturado por esses instrumentos do trabalho do pai dele e com os quais ele trabalhava ajudando seu pai. Agora, se ele não soubesse conter essas zonas de tensão, como seria a vida de Jesus? Cada vez que ele ouvisse o barulho, o pai fazendo o barulho do martelo no prego sobre uma madeira, ele iria entrar em estresse, né? E quem está estressado já não consegue fazer tanto esse filtro da zona de tensão. Mas Jesus, ele não ficava, vamos dizer assim, desesperado com essas coisas. Ele sabia que ele tinha uma missão, ele pesava, não é? Comparava, não tinha como evitar. E ele sabia que ele ia ter que passar por isso. Era duro? Muito duro, demais até. Mas ele enfrentava. E não ficava pensando fixamente sobre a sua morte. Quando precisava falar da sua morte para passar uma lição, tudo bem, ele falava, mas ele não ficava com ataques de coitadismo, se bem que ele teria muita razão, né, de ter, por causa de estar em constante contato com os instrumentos de tortura que ele ia sofrer. Vocês já tinham pensado nisso? Quando eu fiquei sabendo nisso, eu fiquei impressionada. Eu falei, realmente, olha a aprovação de Jesus como era muito maior do que a gente pensava. Agora, Jesus mostrou um autocontrole maior ainda nos seus momentos finais. Porque olha tudo o que ele passou, não é? Mas só que nesta situação, analisando rapidamente as frases que ele fala, as últimas frases de Jesus, né, que foram poucas, porque ele manteve maiormente o silêncio, nós vamos ver como ele realmente tinha autocontrole. Ele foi mais surpreendente ainda, e olha, ele arrebenta até com a psicologia, quando você começa a analisar. Como que ele conseguiu ser tão centrado? O homem mais amável dessa terra teve uma coroa vil de espinhos que lhe fizeram dezenas de ferimentos e causaram hemorragias, pequenas hemorragias, nesse caso da coroa, que escorriam pelo seu rosto, pelos seus olhos inchados, que contemplavam na passagem do seu caminho torturante, contemplavam as pessoas a quem ele tinha devolvido a visão, e ele já quase não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam inchados pela violência que ele tinha recebido. A pele do corpo de Jesus estava aberta pelos açoites em muitos lugares. E quando ele saiu da fortaleza de Antônia, que era a casa de Pilatos, o que a multidão viu foi chocante. Jesus estava barbaramente torturado, e assim, as evidências, o exame de corpo de delito era apenas visual para dar a certeza do que ele tinha sofrido, não é? Dizem que aquele filme que o Mel Gibson fez,
não é muito distante do que Jesus pode ter passado, se não foi pior. Mas Jesus realmente sofreu muito, porque não dá tempo de falar, mas eu tinha uma parte aqui nesse sermão em que fala os caminhos que Jesus fez indo e voltando. E nessa situação, assim, desidratado, não é? Sofrendo muito. No dia anterior, isso falando do choque que ele causou na multidão, no dia anterior ele estava tão saudável, né? Aquele homem que fazia milagres incríveis estava tão fragilizado agora perante a multidão. Então o desespero e a confusão de ideias se instalou na cabeça das pessoas. Ficou todo mundo muito confuso. A cena era impressionante, gritos, choros. As mães fechavam os olhos das crianças e abraçavam as crianças para sufocar os seus soluços. Mas as judiações com Jesus continuaram, não pararam por aí, né? Ele sofria, mas em cada momento de sofrimento ele fazia uma profunda reflexão e mantinha o diálogo com o Pai. Se manteve centrado o tempo todo, apesar de tudo que acontecia. Você terá dores no seu caminho, problemas para enfrentar. Com certeza tem, não é que terá, tem, né? Traumas para enfrentar também. Sofrimentos, mas olhe para a lição de Jesus. Apegue-se com Deus e gerencie as suas emoções. Faça como Ele, que deu o exemplo para nós em tudo, não é verdade? Bom, Jesus caminhava com dificuldade, mas mesmo com dificuldade, Ele via, então, todas as pessoas que Ele tinha ajudado, acolhido, curado, as mães com seus filhos chorando no colo. E o coração dele se encheu de ternura. Vejam, naquele sofrimento, se encheu de ternura. Ele queria ajudar as pessoas. Então, ele focalizou o seu olhar nas mulheres e disse o que está em Lucas 23, 28. Vamos dar uma lida? Lucas 23, 28. 23, 28. Aqui. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Ele falava da dor do momento presente, mas também da dor e da coisa terrível que eles iriam passar com a destruição de Jerusalém por Tito no ano 70, depois dele. Então, ele tanto pensou no momento quanto pensou para depois. Naquela hora de tanto sofrimento, ele viu o sofrimento dos outros, não é verdade? Parecia que ele estava querendo que elas se protegessem e protegessem os seus filhos por aqueles fatos que viriam. Jesus precisava de consolo mais do que a multidão, mas ele consolava as pessoas, não é? Na cruz, ele disse 8 frases. Na verdade, a última foi junto, mas são 2 frases. A primeira frase, ele já estava crucificado, ele poderia estar tendo confusão de ideias por causa do estresse pós-traumático. Mas não. Ele, sofrendo ali no auge da sua dor, sem perder a lucidez, ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa esta gente. Ele disse de maneira imperativa: perdoa-os. Não é verdade? Era uma pessoa capaz de compreender o adversário, o inimigo, né? Os algozes, compreendê-los, tolerá-los, incluí-los e até amá-los. Que capacidade! É admirável. E a gente sente assim que pode ser até impossível, mas a gente pode desenvolver uma coisa bem parecida com isso. Jamais a capacidade de amar atingiu um patamar tão alto. A segunda frase de Jesus foi para o ladrão. Certo? Para ganhar tempo, eu tenho todas as passagens aqui. Para ganhar tempo, eu vou falar porque todos conhecem a história. O ladrão, criminoso de carreira, né? Ele poderia ter se baseado apenas na visão que ele tinha. Jesus naquela situação deplorável, crucificado ali ao lado dele. Companheiro de desgraça, né, vamos dizer. Mas ele viu além. Né? Viu que Jesus era um rei. Né? E ele confiou nisso, e quando ele disse apenas uma frasezinha, Jesus o alcançou. Né? E não houve ali uma sessão de humilhação e cobrança. Jesus o acolheu para a salvação sem exigir nada em troca. A gente sempre fala, né? Se você fizer isso, você, né?
Então aí eu vou te dar alguma coisa, eu vou te dar o meu amor, vou te dar o meu carinho, vou te dar a minha atenção, etc. Mas Jesus não fez nenhum discurso ali. Disse, na verdade te digo